Olá. Hoje a gente vai mergulhar num tema, assim, fundamental para a segurança no trabalho aqui no Brasil. Vamos falar da norma regulamentadora número 12, a famosa NR12, que cuida da segurança em máquinas e equipamentos. Isso aí. A nossa base aqui é a própria norma, sabe? Um documento bem extenso que, olha, já passou por um monte de atualizações desde que nasceu, lá em 1978. Teve mudança até agora, 2024, né? Exatamente. É uma norma viva, digamos assim. E a nossa missão aqui qual é? É tentar descomplicar essa norma toda. Entender os pontos mais importantes, o que ela exige de verdade e, principalmente, por que ela é tão crucial para evitar acidentes e proteger a saúde de quem lida com máquina no dia a dia. Perfeito. A NR12 é tipo a grande referência técnica para isso no Brasil. Ela define os princípios básicos, sabe? E as medidas de proteção que não podem faltar. E o interessante é que não é só sobre usar a máquina. Não mesmo. Não. A norma acompanha o equipamento, assim, por toda a vida útil dele. Desde a hora que alguém pensa no projeto, passa pela fabricação, importação, quando vende, instala e, claro, na operação, limpeza, manutenção, até chegar na hora de desativar e desmontar. Nossa, cobre tudo mesmo. Cobre. E por isso ela impacta, assim, quase todos os setores da economia. É muita empresa e muito trabalhador envolvido nisso. Certo. Bom, então para a gente começar a entender essa imensidão, por onde a gente começa? Essa NR12 vale para toda e qualquer máquina, sem exceção? Olha, a regra geral é ser bem abrangente, sim. Ela vale para máquinas novas e também para as usadas, o que é importante. E, como eu disse, em todas as fases de uso. Transportar, montar, operar, limpar, fazer manutenção, tudo isso está coberto. Mas deve ter alguma coisa que fica de fora, né? Tem sim. Como toda regra, tem suas exceções. E são importantes. Por exemplo, aquelas máquinas que só funcionam com força humana mesmo, ou animal. Pensa num carrinho de mão, numa carroça. Isso tá fora. Equipamentos muito antigos, sabe? Que já viraram peças de museu ou que ficam em exposição em feira também não seguem a NR12 à risca. Claro, desde que garantam a segurança de quem visita, né? Faz sentido. E os eletrodomésticos de casa? Liquidificador, batedeira? Também não entram na NR12. Eles têm as normas próprias deles de segurança para o consumidor. E aqueles equipamentos gigantes, tipo silos, estruturas metálicas enormes que ficam paradas? Esses são os chamados equipamentos estáticos. A estrutura em si, o silo, por exemplo, não é o foco da NR12. Mas, atenção, se tiver máquinas operando dentro desse silo, aí sim. Essas máquinas que estão lá dentro precisam seguir a NR12. Outras coisas que ficam de fora, ferramentas portáteis, tipo furadeira, lixadeira elétrica, que já tem normas técnicas específicas para elas, e máquinas que já saem de fábrica com o selo do Inmetro para garantir os aspectos de construção segura, também já cumprem parte da exigência. Ah, interessante. E um ponto relevante para a indústria. Se uma máquina é fabricada aqui no Brasil, mas a empresa comprova que ela vai ser exportada, ela não precisa seguir todos os requisitos técnicos da nossa NR12. Entendi as exceções. Agora, uma questão-chave. De quem é a responsabilidade por tudo isso? É só a empresa que tem que se preocupar? Olha, a maior parte da responsabilidade cai nas costas do empregador, sim. A norma é bem clara nisso. Ele tem que adotar medidas de proteção que sejam eficazes. O objetivo é proteger a saúde e a integridade física de quem trabalha. E tem até uma ordem para isso, uma hierarquia, sabe? Hierarquia. Como assim? Primeiro, a prioridade máxima é tentar eliminar o risco na fonte. Ou então, usar proteções coletivas. Barreiras, sistemas que protegem todo mundo que está ali perto. Se isso não for possível ou suficiente, aí vem as medidas administrativas ou de organização do trabalho, tipo limitar o tempo que a pessoa fica exposta ao risco, rodízio de função, e só em último caso, ou como um complemento, é que entram os equipamentos de proteção individual, os EPIs, capacete, luva, óculos. Entendi. A ideia é não ir direto para o EPI, né? Tentar resolver antes. Exatamente, a ideia é atacar o problema na origem, não só colocar uma armadura no trabalhador. Mas o trabalhador também tem um lado dele nisso. Imagino eu, não pode só esperar a empresa fazer tudo. Com certeza absoluta. A norma também define deveres claros para os trabalhadores.
Eles precisam seguir todas as orientações de segurança que recebem, tem que usar corretamente os EPIs que a empresa fornece quando for o caso. E, muito importante, se perceberem algum risco, tipo uma proteção que foi retirada ou que está quebrada, tem que comunicar na hora. Além disso, participar dos treinamentos que a empresa oferece e, de forma geral, colaborar para que a NR12 funcione direitinho na prática. É uma via de mão dupla, uma responsabilidade compartilhada. Faz todo sentido. E essa norma nossa, a NR12, como ela conversa com o que existe lá fora, com normas internacionais? Seguir um padrão internacional ajuda? Ajuda sim, e a norma reconhece isso. Ela menciona que se uma máquina for fabricada seguindo normas técnicas internacionais reconhecidas, como, por exemplo, a ISO 13849, que é bem específica sobre sistemas de comando ligados à segurança, aí essa parte da máquina já é considerada conforme com a NR12 nesse aspecto. Isso é ótimo porque facilita a importação de tecnologia, a exportação e garante um nível de segurança que está alinhado com o que se faz no mundo. Legal. Agora vamos descer um pouco mais para o nível prático. Como é que esses princípios todos viram o segurança de verdade lá no chão de fábrica, ou no campo, ou na obra? Que tipo de coisa a NR12 exige no dia a dia da operação? Bom, começa pelo básico do básico, o ambiente em volta da máquina, o arranjo físico, sabe? O layout. Tem que ser seguro, organizado. Máquinas que ficam paradas, as estacionárias, precisam estar bem fixadas, no chão, na estrutura, para não ter perigo dela se mexer ou tombar durante o uso. E as que se movem? Se a máquina tem rodízios, rodinhas para poder movê-la de lugar, pelo menos 2 dessas rodinhas têm que ter travas. E travas que funcionem bem, claro. E tem um ponto que parece simples, mas evita muito acidente grave. A norma geralmente proíbe que se transporte materiais por cima das áreas onde as pessoas ficam ou circulam. Sabe, ponte rolante passando com carga sobre a cabeça do pessoal? A regra é evitar isso. Nossa, importantíssimo isso. E a parte elétrica? A gente sabe que eletricidade é a causa de muito acidente sério. Sem dúvida. E a NR12 pega pesado nisso, e com razão. O foco principal é claro, evitar choque elétrico, evitar incêndio, evitar explosão. Uma exigência básica, por exemplo, é o aterramento. Todas as partes metálicas da máquina que normalmente não têm energia, tipo a carcaça, têm que ser aterradas. Para quê? Para se der uma falha e essa parte ficar energizada, a corrente vai para o terra e não passa por quem tocar nela. Essencial. E se a máquina vai trabalhar num lugar muito úmido ou com um produto químico corrosivo, ela precisa de proteção extra. Uma blindagem melhor nos componentes elétricos. A fiação toda tem que ser segura, bem protegida contra impacto, não pode ficar raspando em parte que se mexe, sabe? E tem que ser feita de material que não ajude a espalhar fogo em caso de incêndio. Aí os painéis elétricos, os quadros de energia. Tem que estar sempre limpos, organizados e com cada circuito bem identificado. Nada de fio solto ou bagunça ali dentro. Falando em eletricidade ainda, e os comandos? Botão de ligar, de desligar, alavanca. Como que a norma garante que operar a máquina seja seguro? Esses dispositivos de partida, acionamento e parada são críticos, né? A NR12 tem várias regras para eles. Primeiro, eles não podem ficar num lugar que obrigue o operador a colocar a mão ou outra parte do corpo numa zona de perigo para poder acionar. Lógico. Eles também precisam ser feitos de um jeito que, numa emergência, outra pessoa consiga desligar a máquina rápido, em que ser fácil de alcançar, e não podem ser acionados sem querer, tipo por um esbarrão, nem pode ser fácil de burlar o sistema de segurança, tipo amarrar um botão para ele ficar ligado direto. Entendi. E um ponto crucial, imagina que falta luz. Quando a energia volta, a máquina não pode simplesmente ligar sozinha. De jeito nenhum. Ela sempre tem que esperar um comando de partida intencional do operador. Isso é muito importante para evitar surpresas. E eu já vi umas máquinas que precisam das 2 mãos para funcionar ao mesmo tempo. Isso é da NR12. É sim, é o famoso comando bimanual. Ele é exigido para certas operações que são consideradas de alto risco. A lógica é simples, garantir que as 2 mãos do operador estejam nos botões, seguras, longe da área de perigo, enquanto a máquina faz um movimento perigoso. Como ele funciona na prática? O sistema é projetado para ser bem rigoroso.
ele exige que os dois botões sejam apertados quase no mesmo instante. A norma fala em um atraso máximo de meio segundo entre um botão e outro. E se o operador soltar qualquer um dos botões, a máquina tem que parar imediatamente aquele movimento perigoso. Ah, interessante. Além disso, tem que ter proteções físicas ao redor dos botões e uma distância certa entre eles para dificultar que alguém tente enganar o sistema. Usar uma mão só e o cotovelo ou colocar um objeto para travar um botão. O projeto tem que impedir essas burlas. É uma medida bem eficaz quando bem feita. E tem outro avanço importante na parte elétrica, principalmente nas máquinas mais novas, aquelas fabricadas depois de março de 2012. Qual seria? A exigência de que os circuitos de comando, aqueles com que o operador interage diretamente, botão, alavanca, pedal, funcionem com o que a gente chama de extra baixa tensão. Extra baixa tensão, o que é isso? Geralmente significa operar com até 25 volts se for corrente alternada, VCA, ou até 60 volts se for corrente contínua, VCC. É uma tensão bem baixinha. E por que isso é importante? Porque reduz drasticamente o risco de um choque elétrico grave para o operador, mesmo que aconteça alguma falha no circuito. É uma camada a mais de segurança. A norma até permite algumas alternativas em casos específicos, mas a extra baixa tensão virou padrão para esses comandos. Ok, comandos mais seguros então. Mas e as proteções físicas mesmo? Aquelas barreiras, grades, tampas? Essas são as proteções, no jargão da NR12. São a parte essencial dos sistemas de segurança. Basicamente, barreiras físicas que impedem o acesso às zonas de perigo. Existem as proteções fixas. São aquelas que ficam parafusadas, soldadas, e só dá para tirar usando ferramenta. São ideais para proteger áreas onde a gente não precisa mexer com frequência. Certo. E quando precisa acessar sempre? Aí entram as proteções móveis. Pensa numa porta, numa tampa com dobradiça. Elas são usadas quando o acesso à zona de perigo é necessário muitas vezes. Tipo, mais de uma vez por turno de trabalho, para alimentar a máquina, tirar a peça pronta, etc. Só que essas proteções móveis não podem ser simples portas. Elas precisam estar ligadas a um sistema de segurança chamado intertravamento. Intertravamento. O que ele faz? Basicamente, ele garante que se você abrir a proteção móvel, a máquina pare o movimento perigoso imediatamente. Abriu a porta, a máquina para. E em situações de risco ainda maior, ou quando a máquina demora um pouco para parar depois que desliga, por causa da inércia, por exemplo, usa-se o intertravamento com bloqueio. E qual a diferença? Ele é mais seguro ainda. Além de parar a máquina quando a proteção é aberta, ele impede que a proteção possa ser aberta até que o movimento perigoso lá dentro tenha cessado completamente. A porta só destrava quando é seguro abrir. Entendi. E onde é que essas proteções são mais críticas, assim, mais comuns de se ver? Pensando de forma geral, elas são absolutamente essenciais em todas as partes móveis que transmitem força e que podem causar acidentes se alguém encostar. Correias e polias, engrenagens, correntes, se estiverem acessíveis, têm que estar protegidas, seja por proteções fixas ou móveis com intertravamento. Eixos como cardan, muito comum em trator para levar força para os implementos agrícolas, sabe? Ele precisa ter proteção em toda a parte que fica exposta girando. Faz sentido. Além disso, máquinas que podem arremessar coisas, cavacos de metal, pedaços de madeira, o próprio material que está sendo processado, precisam de proteções robustas, resistentes, para conter essas projeções e proteger quem está em volta. E a norma é bem enfática nisso. Proteções não são opcionais, não são acessórios. Elas fazem parte da segurança da máquina e são obrigatórias para poder operar. Tá claro, mas e se mesmo com tudo isso, alguma coisa der muito, muito errado? Uma falha inesperada. É aí que entra o famoso botão vermelho. Exatamente. Aí entra o dispositivo de parada de emergência. Geralmente é aquele botão tipo cogumelo, vermelho, bem destacado. Ele é tipo a última linha de defesa quando tudo mais falha. Ele é obrigatório na maioria das máquinas. Tem algumas exceções, claro. Por exemplo, em veículos que se movem sozinhos, os autopropelidos, ou em casos bem raros onde acionar a emergência não reduziria o risco ou poderia até criar um novo. Mas a regra geral é ter. E como ele tem que ser? Precisa estar sempre bem visível,
fácil de identificar e principalmente fácil de alcançar de todos os postos de operação e também de outros pontos estratégicos ao redor da máquina. Quando alguém bate nesse botão, ele tem que ter prioridade total sobre qualquer outro comando que esteja ativo e tem que parar a máquina o mais rápido possível, mas de forma segura, sem causar outros problemas, tipo uma peça que se solta com a freada brusca. E uma vez que ele foi acionado, a máquina para. Como ela volta a funcionar depois? É só puxar o botão de volta? Não é tão simples, e isso é de propósito. O botão de emergência, quando acionado, tem que ter uma retenção. Ele fica travado na posição acionada. Para a máquina poder ser ligada de novo, alguém precisa ir lá, verificar o que aconteceu, resolver o problema que causou a emergência e só então deliberadamente destravar o botão. Fazer o que a gente chama de rearme manual. Ah, então força uma checagem. Exatamente. Impede que alguém simplesmente religue a máquina sem saber por que ela parou em emergência. E vale sempre lembrar, o botão de emergência é só para emergência. Não pode ser usado para ligar e desligar a máquina no dia a dia como se fosse um botão normal. Olhando para todos esses detalhes, nossa, a NR12 é realmente bem completa. Mas ela vai além desses comandos e proteções físicas, né? Tem mais coisa aí. Tem sim. Ela cobre muitos outros aspectos para tentar cercar os riscos. Por exemplo, ela fala de componentes pressurizados. Sistemas hidráulicos, pneumáticos. A norma exige que as mangueiras mostrem qual a pressão máxima que elas aguentam, que os sistemas tenham válvulas para aliviar se a pressão subir demais e que as tubulações sejam montadas de um jeito que, se uma delas estourar, o jato de óleo ou ar não atinge as pessoas diretamente. Até a troca de pneus de máquinas grandes, que pode ser perigosa por causa da pressão, tem procedimentos de segurança específicos mencionados na norma. E aquelas esteiras transportadoras que a gente vê muito em indústria, levando produto de um lado para o outro. Os transportadores de materiais também têm regras específicas na NR12. É fundamental proteger os pontos onde pode acontecer esmagamento, agarramento, aprisionamento, tipo entre a correia e os rolos, nas áreas de transferência. Se a esteira for muito alta, a norma geralmente usa 2,70 metros como referência, ela exige que existam passarelas seguras para as pessoas fazerem manutenção ou que se usem outros meios seguros, como plataformas elevatórias. E pode andar em cima da esteira? De jeito nenhum. A não ser que ela tenha sido projetada especificamente para isso, o que é raro. É proibido circular sobre as partes móveis dos transportadores. E claro, vale a regra de ouro que a gente já comentou. Nunca permitir que pessoas fiquem trabalhando ou circulando embaixo de cargas que estão suspensas por esses transportadores. Entendi. A norma também se preocupa com o bem-estar, o conforto ou outros riscos, tipo ruído, calor? Sim, se preocupa. Tem uma seção sobre ergonomia. Basicamente, ela diz que as máquinas têm que ser projetadas levando em conta a adaptação às características das pessoas que vão operar. Postura, esforço físico, visibilidade. E para detalhar isso, ela remete a outra norma específica, que é a NR17, de ergonomia. Além disso, a NR12 fala dos riscos adicionais, que são outros perigos que a máquina pode gerar além do risco mecânico. Coisas como vibração excessiva, ruído muito alto, calor intenso, presença de substâncias inflamáveis ou tóxicas, superfícies muito quentes. Para esses riscos, a NR12 diz que as medidas de controle têm que seguir o que está definido no Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR da empresa, que por sua vez se baseia na NR9. E se a máquina tiver partes quentes? Se tiver superfícies quentes que podem causar queimadura e que ficam em locais onde alguém pode encostar sem querer durante a operação ou manutenção, elas precisam ser protegidas ou isoladas termicamente. Tem dois pontos que, às vezes, o pessoal pode deixar meio de lado, mas que você já mencionou que são importantes. Manutenção e os manuais das máquinas. Qual o peso deles na NR12? São absolutamente fundamentais, não dá para ter segurança sem eles. Sobre a manutenção, a NR12 é clara. Ela tem que ser feita seguindo a periodicidade e as recomendações do fabricante da máquina. E não é só fazer, tem que registrar tudo. O que foi feito, quando foi feito, que peças foram trocadas, quem foi o profissional responsável.
ter um histórico. E, ponto crucial, a manutenção, seja ela preventiva ou para consertar algo, só pode ser feita por gente capacitada para isso. E sempre com a máquina completamente parada, desligada e com as fontes de energia elétrica, hidráulica, pneumática bloqueadas e sinalizadas. É o famoso LOTO, Lockout Tagout, bloqueio e etiquetagem, para garantir que ninguém ligue a máquina enquanto tem alguém mexendo nela. E a sinalização na máquina. Também é essencial. Avisos claros, de preferência com símbolos e sempre em português, indicando os riscos: perigo de choque, risco de esmagamento, uso obrigatório de EPI, e toda máquina tem que ter uma plaquinha de identificação com dados básicos: quem fabricou, qual modelo, número de série, ano de fabricação. E os manuais. A gente sabe que máquina antiga às vezes perdeu o manual faz tempo. Como fica? Os manuais são obrigatórios. A máquina tem que vir com manual em português do Brasil, com linguagem clara, objetiva, e tem que ter todas as informações de segurança para poder instalar, operar, ajustar e fazer a manutenção da máquina com segurança. Mas e se perdeu? Máquina de 20, 30 anos atrás. Acontece muito. Nesse caso, a NR12 diz que a responsabilidade de reconstituir esse manual é do empregador, do dono da máquina. E como faz isso? Geralmente, ele contrata um profissional habilitado, um engenheiro de segurança, um mecânico, por exemplo. Esse profissional vai analisar a máquina, identificar os riscos, verificar os sistemas de segurança existentes ou que precisam ser implementados, e aí ele elabora um novo manual com todas as informações de segurança necessárias. A norma até prevê umas regras um pouco mais simplificadas para essa reconstituição, no caso de microempresas e empresas de pequeno porte que tenham máquinas mais antigas sem manual. Mas a obrigação de ter um documento com as informações de segurança existe para todo mundo. Com tanta regra, tanto detalhe técnico, tanta coisa para observar, a capacitação de quem vai operar essas máquinas deve ser um negócio muito sério, né? Nossa, é um pilar fundamental da NR12. Não adianta ter a máquina mais segura do mundo se quem opera não sabe usar direito ou não conhece os riscos. A NR12 dedica uma sessão inteira só para falar de capacitação. E a primeira regra é: tem que acontecer antes do trabalhador começar a operar a máquina pela primeira vez. E, claro, sem custo nenhum para o trabalhador. É responsabilidade da empresa fornecer o treinamento. E como é esse treinamento? Qualquer cursinho serve? Não, de jeito nenhum. A carga horária e o conteúdo programático têm que ser suficientes para garantir que a pessoa realmente aprenda a operar com segurança. A própria NR12 tem um anexo, o anexo 2, que detalha o que esse treinamento precisa cobrir e quem dá o treinamento. Tem que ser gente qualificada, que entenda da máquina e da segurança, e todo o processo tem que ser supervisionado por um profissional legalmente habilitado, como um engenheiro de segurança do trabalho. Tem que ter material didático adequado em português, e não é só treinar uma vez e pronto. Precisa reciclar. Precisa. Sempre que tiver uma mudança significativa na máquina, no processo de trabalho, ou se acontecer um acidente, ou mesmo depois de um tempo sem operar aquela máquina, é preciso fazer uma reciclagem do treinamento. A função de operador tem que constar na carteira de trabalho ou no registro do empregado. E para operadores de algumas máquinas específicas, como tratores, colheitadeiras, outras máquinas autopropelidas, a norma exige até um cartão de identificação com nome, foto, função, que tem que ser renovado todo ano após uma reciclagem. Nossa, bem controlado. Sim, e para algumas máquinas consideradas de maior risco, como prensas ou injetoras de plástico, existem cursos de capacitação ainda mais específicos e detalhados exigidos pela norma ou por seus anexos. Falando em anexos, eu notei que a norma tem vários, né? Parece que tem regras específicas para máquina de padaria, de açougue, para prensa, injetora, máquina de sapato, máquina agrícola, até para equipamento que levanta gente. Como é que funcionam esses anexos? Isso, você percebeu bem. Essa é uma característica muito importante da NR12. Ela tem essa parte geral, com as regras que, em princípio, valem para quase todas as máquinas, mas aí ela tem esses anexos. Cada um deles traz requisitos adicionais, ou às vezes até diferentes, que são específicos para um determinado tipo de máquina, ou equipamento, ou para um setor.
A ideia é justamente adaptar as exigências de segurança para as particularidades e para os riscos específicos daquela máquina ou daquela atividade. Porque uma serra de fita de açougue tem riscos diferentes de uma prensa industrial de 200 toneladas, né? Com certeza. E tem um detalhe crucial que a própria norma diz. Se por acaso uma regra que está lá no anexo específico entrar em conflito com uma regra da parte geral, da NR12, a regra do anexo é a que prevalece para aquela máquina. O anexo é mais específico. Entendi. E você pode dar uns exemplos rápidos do que esses anexos trazem de diferente, só para a gente ter uma ideia? Claro, vamos pegar alguns. O anexo 1, por exemplo, é interessante porque ele não é sobre um tipo de máquina, mas sobre um tipo de proteção. As cortinas de luz, aqueles sensores ópticos. Ele ensina a calcular a distância segura para instalar essa cortina. Ele dá uma fórmula matemática mesmo. S igual a K vezes T plus C, onde S é a distância segura, K é a velocidade que se considera que uma parte do corpo humano pode alcançar a zona de perigo, e T é o tempo total que a máquina leva para parar depois que a cortina é interrompida. Bem técnico. Uau, bem preciso. Outro exemplo, o anexo 3. Ele detalha como devem ser os meios de acesso permanentes às máquinas. Escadas, rampas, passarelas, plataformas. Ele define medidas exatas, largura mínima, ângulo de inclinação máximo para escada e para rampa, altura do guarda-corpo, exigência de ter rodapé para não cair ferramenta lá de cima, tudo bem especificado para garantir um acesso seguro. E para setores mais do dia a dia, tipo padaria ou açougue, tem anexo para eles também? Tem sim. O anexo 6 é sobre máquinas para panificação e confeitaria. Ele traz umas coisas interessantes, como algumas flexibilizações em exigências de espaço físico para micro e pequenas empresas do setor. Ele também classifica os tipos de amassadeira e batedeira, sabe? Define requisitos de segurança diferentes para cada tipo e exige, por exemplo, que as amassadeiras tenham sistemas que garantam uma parada rápida em caso de necessidade. Já o anexo 7, que é para açougues, mercearias, bares e restaurantes, foca muito nas máquinas mais comuns nesses locais. Serra de fita para carne, por exemplo. Ele detalha como tem que ser a proteção da lâmina, com uma canaleta que se ajusta à altura do corte e exige o uso de um dispositivo para empurrar a carne para a mão ficar longe. Fala do amaciador de bife, que tem que ter uma proteção na abertura onde se coloca a carne, e do moedor de carne, onde a própria geometria do bocal de alimentação ou pescoço do moedor tem que ser longa e estreita o suficiente para impedir que os dedos alcancem as partes perigosas lá dentro. Funciona como uma proteção natural. E para a indústria mais pesada? Prensas, por exemplo. Ou para o setor agrícola? Sim, tem anexos importantes aí também. O anexo 8, que trata de prensas e similares, é um dos mais rigorosos. Ele chega ao ponto de proibir o uso de certos tipos de prensas mecânicas mais antigas, aquelas com acoplamento por chaveta ou engate por arraste, porque são consideradas extremamente perigosas. Ele exige sistemas de segurança de altíssima confiabilidade, o que a norma chama de categoria 4, a mais alta para componentes críticos como sistema de freio e embreagem. E detalha muito como devem ser usadas as proteções, como cortinas de luz e os comandos bimanuais nesse tipo de máquina. E o agrícola? O anexo 11 é para máquinas e implementos agrícolas e florestais. Ele exige, por exemplo, a estrutura de proteção na capotagem, a EPC, e o cinto de segurança na maioria dos tratores e máquinas autopropelidas parecidas, embora tenha algumas exceções listadas. Detalha bem como tem que ser a proteção do eixo cardan, que é um ponto crítico de acidentes no campo. Fala sobre os manuais, sobre como garantir acesso seguro à cabine ou aos pontos de manutenção. E tem 2 quadros nesse anexo, quadro 1 e quadro 2, que listam exceções bem específicas para algumas exigências de proteção, reconhecendo as condições particulares do trabalho agrícola e florestal. E para terminar os exemplos, aquele anexo sobre equipamentos para elevar pessoas. Plataformas, cestas. Parece ser um ponto bem delicado. É sim, muito delicado, e o anexo 2 é bem completo sobre isso. Ele trata das plataformas de trabalho aéreo, PTA, que incluem as cestas aéreas, aquelas montadas em caminhões autopropelidas, os cestos acoplados a guindastes e os cestos suspensos.
É um anexo extremamente detalhado. Define requisitos como sistemas que mantêm o cesto sempre nivelado, não importa a posição do braço da máquina, exige isolamento elétrico adequado para as cestas que vão ser usadas perto de redes elétricas energizadas, fala da necessidade de ter controles tanto na base da máquina quanto lá em cima na cesta, exige paradas de emergência acessíveis, sistemas para estabilizar o equipamento no solo e tem um ponto muito relevante. Ele praticamente proíbe o uso do cesto suspenso, aquele que é simplesmente pendurado no gancho de um guindaste comum, para transportar pessoas. Ah, é proibido então. A regra geral é proibir. Só permite em situações muito excepcionais, onde se comprova tecnicamente que não tem outra forma de fazer o trabalho ou que as outras formas seriam ainda mais arriscadas. E mesmo nesses casos raríssimos, exige um monte de coisa. Planejamento formalizado, análise de risco detalhada, supervisão constante. É para desencorajar mesmo o uso do cesto suspenso para pessoas. Uau, olha, depois de passar por tudo isso fica muito claro, né? A NR12 não é só uma listinha de regras. É um sistema de gestão de segurança para máquinas, praticamente. Uma tentativa bem robusta de cobrir todas as pontas, desde a ideia da máquina até ela parar de usada para proteger quem trabalha. Essa é a filosofia por trás dela. O foco total é na prevenção. Prevenir acidentes e doenças que podem acontecer por causa das máquinas. E para isso tem que integrar a segurança em todas as fases. No projeto, na fabricação, no uso correto, na manutenção bem feita. A complexidade, os detalhes técnicos, a existência desses anexos todos, tudo isso reflete a enorme variedade de máquinas que a gente tem hoje em dia e os diferentes tipos de risco que cada uma apresenta. E, como a gente falou lá no começo, a responsabilidade por fazer isso tudo funcionar na prática acaba sendo compartilhada. O empregador tem que fornecer as condições, as máquinas seguras, o treinamento, e o trabalhador tem que usar tudo isso corretamente, seguir os procedimentos, apontar os problemas. Se a gente conectar isso com o quadro geral, né? A NR12 é um instrumento legal importantíssimo na luta para diminuir o número de acidentes de trabalho graves aqui no Brasil, que infelizmente ainda é muito alto, especialmente os acidentes envolvendo máquinas e equipamentos. Por isso, conhecer pelo menos os princípios básicos dessa norma é essencial para qualquer pessoa que trabalhe ou gerencie ambientes onde tem máquina, seja na indústria, na construção, na agricultura, no comércio, em qualquer lugar. Com certeza. E para a gente fechar essa nossa conversa tão rica de hoje, eu queria deixar uma provocação aqui, uma coisa para a gente pensar daqui para frente. O mundo das máquinas está mudando numa velocidade incrível, né? Cada vez mais automação, robôs trabalhando lado a lado com pessoas, inteligência artificial controlando processos. Como será que normas como a NR12, que hoje focam muito nos riscos físicos, mecânicos, elétricos, vão precisar evoluir para acompanhar isso? Como a gente vai garantir a segurança não só contra o esmagamento, o corte, o choque, mas também contra uma falha num software super complexo que controla um robô? Contra um ataque de cibersegurança que pode fazer uma máquina perder o controle? E quais são os novos desafios da interação entre nós humanos e esses equipamentos cada vez mais inteligentes e autônomos? Excelente ponto. Fica aí a reflexão, né? É um campo enorme para a gente continuar explorando e discutindo no futuro.